O meu nome é Tony Rocha, eu sou advogado de formação, sou militante político do MST, sou filiado ao Partido dos Trabalhadores e eu tinha acabado de vir para Franca de mudança, né? Eu vim para cá em 2002 e vim para trabalhar no assentamento Boa Sorte e nos acampamentos que a direção regional aqui estava projetando para aquela época aqui. E estava na Boa Sorte, comecei a frequentar os grupos de extensão da Unesp, né? Eu já fazia parte do NEDA, mas aí comecei a fazer parte do NATRA, comecei a participar de algumas coisas do Centro de Cultura, né, que era um outro grupo de extensão lá da Unesp. E quando eu vim para cá, eu já tinha percebido que a gente precisava, no movimento, uma entidade que pudesse fazer projetos, né? E quando a gente começou a discutir isso dentro do movimento, o pessoal do NATRA também ficou interessado. E a gente começou a discutir com o NATRA, aí o NEDA também achou interessante a ideia, eles tinham vários propósitos de fazer eventos, congressos, de fazer publicações do direito alternativo e que, se tivesse uma organização, um CNPJ, isso ficaria mais fácil do que usar a estrutura da Unesp, que era muito burocrática e precisava de verba. E você não conseguiria verba para a Unesp, mas você conseguiria verba para essas entidades, né? E o governo Lula estava naquela intenção de promover aí muitas questões culturais através de ONGs. E, então nós juntamos esse pessoal todo e mais alguns outros que vieram aí no bojo da discussão. Eu me lembro que quando a gente começou, quando a gente terminou e falou, não, é isso mesmo, tinham 13 organismos ou entidades que estavam participando dessa intentona de criar uma personalidade jurídica que pudesse fazer tudo, né? Pudesse trabalhar com cultura, educação, direitos humanos, fazer projetos de meio ambiente. Então, pensou-se naquele juntando toda essa pessoa que pensou tudo que, olha, eu preciso que tenha isso, eu preciso que tenha aquilo. E aí por isso que o Estatuto do IPRA é esse guarda-chuva que tudo cabe, que tudo pode, por causa cada um desses 13 grupos tinha uma perspectiva diferente. Então tinha um pessoal que queria trabalhar com hortas orgânicas, tinha um pessoal do movimento que trabalha essa questão do orgânico, mas também queria trabalhar com a produção de óleos, com as coisas que eles tinham lá. Tinha o CPC que queria trabalhar com cultura, tinha o NEDA que queria trabalhar com direito, especificamente direito alternativo. Então, criamos um estatuto que podia juntar todo esse pessoal e, depois de muito discutir, nós pensamos o dia para fazer essa assembleia, que seria a Assembleia de Constituição, e nós escolhemos 17 de abril, em memória dos lutadores que tombaram em Eldorado dos Carajás. Então, fizemos toda essa questão para fazer também, para que
o ato de criar uma ONG que juntasse todo mundo fosse também um ato político de solidariedade aos trabalhadores do Movimento Sem Terra que haviam sido brutalmente assassinados, né? Então, desse caldo que trouxeram esses 13 organismos para criar o IPRA, então a gente conseguiu juntar isso tudo, né? Então, assim, foram quase 6 meses de discussão, de conversa, e também de ver quem que seriam os sócios fundadores, né? Porque aí foi uma das coisas que a gente pensou, é que só poderia participar da entidade quem tivesse esse viés mais de luta, esse viés mais de esquerda. Então, pelo menos naquele momento, aquelas pessoas que assinaram a ata de fundação do IPRA foram pessoas que tinham muito a ver com essa questão de luta, com essa questão de ser de esquerda. A própria escolha do nome tem muito a ver com isso, né? Que era para deixar claro mesmo que nós tínhamos um viés, né? Sim. Então, se eu não me engano, quem deu a ideia do nome foi a professora Raquel Santana, se eu não me engano, que veio com essa questão de ser praxis e tal. Mas não teve muita discussão, não. Acho que quando foi apresentado o nome, todo mundo gostou. Uma coisa que a gente já tinha definido, que seria um instituto, né? Porque por tudo que um instituto significa, né? Então já estava meio que definido isso, e a gente tinha que definir o nome, e aí nas conversas surgiu esse nome, e aí ficou Instituto Praxis de Educação e Cultura, né? Entendi. E, tipo assim, se você puder falar um pouco, né, das primeiras ações do IPRA, né, o cursinho, a sede que era, né, ali na estação e tudo, se você puder falar um pouco disso, seria legal. Então, acho que a primeira coisa que a gente fez foi o curso de formação Realidade brasileira. Realidade Brasileira, né? Sim. Que foi sim, foi um grande passo para você juntar 240 pessoas para fazer um curso que levaria 14 meses, né, uma vez por mês, em cada um lendo um livro. E, então, assim, o curso Realidade Brasileira acho que preparou a gente para os desafios que vieram depois. Então, a diversidade do pessoal que fez o curso era muito grande. E aí tinha gente que tinha dinheiro para comprar livro, tinha gente que não tinha. Então a gente tinha que correr atrás, fazer vaquinha para tirar xerox. Aí chegava lá para o Cleitinho, lá do Multicópias, né, que era perto da universidade naquela época, e falava para ele: ó, a gente precisava de 100 cópias desse livro. Pode desligar. Só se for o Jefferson. Que susto. Eu achei que era... Oi, Jefferson. Estou aqui no IPRA. Estou aqui no IPRA. Você consegue vir aqui? Tá bom. Tá bom. Falou, tchau, tchau. Tchau. Ele falou que tá saindo de lá. Deixa só... Ele tá vindo para cá, então. Então vamos fazer assim, vamos até a metade, assim, vamos até o início, depois uma coisa chegar na parte da pedra no sapato, aí ele continua.
Newton, porque o Jeffrey participou mais da Pedra no Sapato, não foi na elaboração? Não, do eles projeto? são os fundadores. Mas ele participou também Da fundação do Ponto de Cultura também, né? também. Tá. Aí na hora que chega na parte da Ponte de Cultura, aí a gente para pra ele ficar pra chegar. Aí pode continuar. Você tá falando do curso de Realidade Brasileira. Então, a gente juntou aquelas pessoas e fazia vaquinha, chegava lá pro Creitinho, lá no Xerox, falava, Creitinho, aqui a gente precisa de 100 cópias, mas a gente tem dinheiro para pagar 50. As outras 50 vão ter que ser fiadas. E aí umas pessoas conseguiam comprar o Xerox, outras pessoas não conseguiam comprar, a gente tinha que fazer vaquinha, fazer rifa, mas todo mês todo mundo tinha ou o livro ou um Xerox, né? Tinha muita gente que conseguia comprar livro, né? Tinha professores que faziam o curso e que às vezes pagavam o preço de compravam um livro, mas pagava 2, 3, que era para a gente poder... E isso, sim, principalmente porque o curso é um curso muito denso, muito forte, né? Segundo que a gente conseguiu trazer muitas pessoas para vir aqui discutir sobre aquilo que a gente estava falando. E isso também criou uma união entre a gente, né? Sim. Então, nós fizemos o curso e logo depois do curso a gente já começou a ter outras ideias, a ter outros parâmetros, né? Na condução do curso, a gente teve a ideia de criar uma rádio livre, né? Então, e que logo depois a gente conseguiu implementar. Então, a gente cria a rádio, né? Que era 92.5, né? Rádio Livre FM. É legal. Então, assim, muita gente fazia programas e ela teve no ar por um bom tempo. A gente teve que tirar ela do ar uma época porque a fiscalização começou a bater muito aqui por causa do Sidney Rocha, que nós começamos a ter um certo ganho de audiência, né? E aí a fiscalização vinha para cá, a gente tirava ela do ar, ficava uma semana, 15 dias. Aí a hora que a poeira baixava, a gente voltava ela no ar de novo. E a partir da rádio, que teve em vários lugares, teve em casa, teve na casa de outras pessoas, aí a gente alugou a casa lá da Capitão Anselmo, né? E lá funcionava o estúdio da rádio e também era para ser a nossa sede, né? Mas ela não vingou muito como sede. Ela vingou um tempo como rádio, mas com o falecimento do Fininho lá na rádio, então foi um baque para o geral pessoal, né? Inclusive o salão tem o nome dele, né? Salão do IPRA, em homenagem a ele. Então deu esse baque e aí a gente parou um pouco com a rádio e ficamos um tempo meio que sem fazer as coisas. Aí o Tito veio com a ideia do cursinho popular, né? Que eu já tinha visto em outros lugares e que funcionava muito bem. E aí a gente falou, não, esse aí agora é o nosso foco, vamos fazer o cursinho popular. Aí nós fizemos todo o planejamento, só que aí precisava de uma sede, né? Aí era coisa que o projeto do cursinho estava pronto, a ideia tinha sido construída, então politicamente a gente já tinha fechado aquilo que a gente queria construir,
mas não tinha lugar para executar. Aí a gente começou a procurar locais para que fosse a sede e a gente pudesse fazer o cursinho popular. E naquela época a gente tinha pouco dinheiro, né? A gente, todo mundo estava ali começando na sua vida econômica. Eu estava numa fase também que não tinha muito dinheiro, então a gente conseguiu, a gente tem isso, o que dá para fazer? Aí a gente encontrou o apartamento aqui na praça, né? Que era um apartamento mesmo, né? Então não era era um apartamento no segundo andar. Então já era tudo complicado, né? Então embaixo ficava a lotérica e você tinha aquela escadaria gigantesca para chegar no segundo andar. E lá era a sede do IPRA, né? E a gente começou a primeira ideia de cursinho, então a primeira turma foi lá. E o cursinho era na sala, que tinha uma sala grande, né? Dava para botar 36 cadeiras. Aí a gente pegou, comprou 36 cadeiras daquele jeito também. Vaquinha, pedia mesmo, né? Chegava no pessoal aí que a gente sabia que tinha um pouquinho mais de dinheiro, ia atrás dos professores, chorava a vida aí, e a gente conseguiu comprar umas cadeiras, né? Não foi aqui, elas foram compradas numa cidade vizinha de um cara que estava vendendo lá. Eu não lembro agora que cidade que era. Aí o pessoal do movimento pegou o caminhãozinho deles, foi lá, buscou as cadeiras, trouxe para a gente. Então, assim, foi tudo cada um dando o seu jeitinho e a gente montou o cursinho. E aí montou o cursinho, lá era a sede. A gente começou a ganhar muito livros, criamos uma biblioteca. Da biblioteca, a gente começou a fazer outras coisas lá. Então, toda noite tinha o cursinho. Terminava as aulas do cursinho, a gente catava as cadeiras, amontoavam na cozinha e a sala virava esse espaço multiuso. Então lá teve capoeira, teve karatê, teve teatro, então tudo funcionava nessa sala, com exceção da biblioteca, que um dos quartos era a biblioteca. O outro quarto a gente guardava as coisas que a gente foi criando, foi juntando. E um quarto era a secretaria, onde a gente mantia a documentação. Quando terminou o primeiro ano do cursinho, a gente falou, ó, não dá para ficar aqui, né? Nós já temos um escopo que dá para a gente procurar um lugar um pouquinho maior. E aí a gente começou a procurar. Foi quando a gente achou esse espaço aqui que estava abandonado, tudo quebrado, tudo desandado, né? E aí, só que o aluguel aqui era mais barato que o aluguel do apartamento. Aí a gente falou, não, vamos para lá. Né? Aquela portinha, que é a portinha ali do lado, era uma porta de madeira, toda quebrada, né? E a gente olhou e falou, vamos para dentro, né? Vamos fazer, a gente arruma um dinheirinho, vai fazendo coisa, vai fazendo as mudanças. Aí a gente resolveu alugar e aí fomos fazer as mudanças. Aí a gente optou por reformar, porque o telhado estava meio que caindo, a gente optou por reformar esse telhado aqui e a sala ali, que era um quarto, né, que virou a nossa primeira sala de aula. Então, o resto dos outros lugares, quando a gente começou o cursinho, as pessoas só podiam vir aqui e na sala ali. O resto do espaço era perigoso, inclusive, né? A gente foi ajeitando devagarzinho, ajeitou o salão, depois... hoje não existe mais, né? Mas
construímos 3 salas de aula no corredor, que é ali, e o salão era maior, né? Então aquela parte do fundo do salão não tinha. A gente foi organizando e foi arrumando ele e construindo mais coisas. Quando a gente começou a fazer essa construção aqui, o dono aqui era um senhor já de idade e ele fez uma amizade com o Tito. E a gente, umas coisas ele pagava, outras coisas a gente que fazia o do nosso corre, mas mais ou menos uns 10 a 15% do valor que a gente gastou aqui foi do aluguel que a gente tirava para fazer. E a gente foi mexendo, foi fazendo, fizemos uma horta comunitária lá no fundo. E foi legal até que ele faleceu. E aí as herdeiras chegou e falou, não tem nada, isso aí que vocês falaram para nós, não tem nada não. Ou a gente derruba esse pedaço aqui e faz um estacionamento, ou vocês têm que pagar 3 vezes o valor que vocês pagam no aluguel. Aí para a gente não era viável, a gente perdeu toda essa parte da reforma. Quando a gente veio para cá em 2009, a intenção era a gente fazer tudo, né? Só que aí veio o edital do Ponte Cultura, né? Aí o edital do Ponte Cultura deu o fôlego para a gente conseguir ampliar e conseguir organizar isso daqui.